Olá, eu sou a Beatriz e essa é mais uma aula de teoria da relatividade especial. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o momento linear, lembrando que o momento linear é um sinônimo para quantidade de movimento. Na aula passada nós vimos que o momento linear de um sistema de duas bolinhas que se colidem não se conservava se a gente usasse a expressão relativística para a lei de composição de velocidades. Nessa aula nós vamos ver que, de fato, na teoria da relatividade especial, existe também uma correção para a própria expressão do momento linear. Então, a expressão que a gente usou para o momento linear na aula passada foi a expressão tradicional que a gente já conhece, que é que o momento linear é igual a massa vezes a velocidade. De fato, essa é a expressão não relativística do momento linear. E a expressão relativística correta para o momento linear é essa daqui, que é muito parecida com a anterior, só que notem que aqui a massa é uma função da velocidade. Essa massa que varia com a velocidade é o que a gente chama de massa relativística de um objeto. E ela é definida como sendo o fator de Lorentz vezes essa massa m0, que é o que a gente chama da massa de repouso de um objeto, que é a massa do objeto medida num referencial em que ele está em repouso. De fato, então, o que aparece aqui na expressão não relativística do momento linear é a massa de repouso. E o que aparece na expressão relativística para o momento linear é essa massa relativística. Vamos para o próximo quadro. Vamos agora comparar graficamente as duas massas que a gente viu no quadro anterior, que são a massa de repouso e a massa relativística, e também vamos comparar o módulo do momento relativístico com o módulo do momento não relativístico. Bom, a gente sabe, né, que para o limite de baixas velocidades, ou seja, velocidades muito menores do que c, a gente já viu que gama, o fator de Lorentz, vai ser muito próximo de 1. Então, a massa relativística, que é definida como gama vezes a massa de repouso m0, vai ser muito próxima da massa de repouso m0, e o momento relativístico, que é definido como a massa relativística vezes a velocidade, vai ser muito próximo do momento não relativístico, que é definido como a massa de repouso vezes a velocidade. Então, isso está mostrado nesses gráficos aqui no início. Esses gráficos são, respectivamente, massa como função da velocidade e módulo do momento linear como função da velocidade. Por isso que aqui no início de ambos os gráficos, a gente tem esse limite de baixas velocidades. Em vermelho, eu estou representando aqui a massa de repouso. A massa de repouso de um objeto, por definição, não depende da velocidade do objeto. Então, por isso, eu desenhei aqui uma reta horizontal. Ela é constante. E aqui, em verde, eu tenho a massa relativística do objeto. A massa relativística, sim, depende da velocidade. Mas aqui, para esse limite de baixas velocidades, velocidades muito pequenas se comparadas à velocidade da luz no vácuo c, eu tenho que as duas coincidem com ótima aproximação. E essa diferença entre a massa relativística e a massa de repouso se acentua cada vez mais conforme a velocidade vai se aproximando de c. Aqui, no caso do módulo do momento linear, eu tenho que a expressão não relativística do módulo do momento linear é igual a massa de repouso vezes o módulo da velocidade, ou seja, ela é proporcional à velocidade, visto que a massa de repouso é constante. Por isso, eu desenhei aqui em vermelho esse módulo do momento linear não relativístico como uma reta, uma função linear. Agora, para o módulo do momento linear relativístico, eu tenho que aparece a massa relativística vezes a velocidade. Então, ele depende aqui da velocidade tanto na massa quanto na própria velocidade que aparece na expressão. Então, a curva que mostra aqui o momento linear, o módulo do momento linear relativístico vai ser
diferente do caso não relativístico. Mas, novamente, aqui no início do gráfico, para o limite de baixas velocidades, essas duas curvas coincidem com ótima aproximação. E a diferença vai aparecendo e vai ficando cada vez mais acentuada conforme a velocidade vai se aproximando de C. Portanto, a gente vê, então, que para baixas velocidades, a massa de repouso é uma ótima aproximação para a massa relativística e o momento não relativístico é uma ótima aproximação para o momento relativístico. Vamos para o próximo quadro. Vamos então ver um exemplo da aplicação da expressão que a gente acabou de aprender do momento linear relativístico. Bom, o exemplo diz o seguinte: se a massa de repouso do próton é de 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, calcule o momento linear de um próton que atinge beta igual a 0,99 em um acelerador de partículas. Bom, beta de 0,99 significa que esse próton atinge 99% da velocidade da luz nesse acelerador de partículas. Então, a velocidade desse próton vai ser 0,99 C. E o exercício também informa que a massa de repouso do próton, ou seja, M0, é 1,67 vezes 10 a menos 27 kg. Com essa velocidade tão próxima de C, a gente vai ter que usar a expressão relativística para o cálculo do momento linear, que vai ser essa expressão aqui. Então, a gente vai ter que o momento linear vai ser igual a massa relativística vezes a velocidade. E a massa relativística vai ser o fator de Lorentz gama vezes a massa de repouso. A gente já tem a velocidade e a massa de repouso que são dadas no enunciado. Vamos então calcular o fator de Lorentz. Bom, lembrando da definição do fator de Lorentz, que é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos a velocidade ao quadrado sobre c ao quadrado, a gente vai ter aqui, dentro do parêntese, 0,99 ao quadrado, e então esse fator de Lorentz vai ser de aproximadamente 7. Com esse fator de Lorentz e com o valor da massa de repouso dado no enunciado, a massa relativística vai ser de aproximadamente 1,17 vezes 10 a menos 26 kg. Vamos comparar aqui, olha, com o valor da massa de repouso. A gente tem uma ordem de grandeza de diferença entre a massa de repouso e a massa relativística para essa velocidade. Substituindo, então, essa massa relativística na expressão do momento linear relativístico, a gente vai obter que esse momento linear do próton vai ser de 3,47 vezes 10 a menos 18 kg metros por segundo. E a gente pode comparar com o valor que a gente teria obtido se a gente tivesse usado aquela expressão não relativística para o momento linear, que seria de 4,96 vezes 10 a menos 19 kg metros por segundo. Novamente, a gente tem aqui uma diferença de uma ordem de grandeza. Então, na aula anterior, onde a gente estudou a conservação do momento linear na colisão daquelas duas bolinhas, se, além de usar a expressão relativística para a lei de composição de velocidades, a gente tivesse também usado a expressão relativística para o momento linear, a gente teria obtido que o momento linear total do sistema iria se conservar.